Olá, alunos! Como estão? Eu sou o professor Paulo Nunes e nós vamos dar início à nossa disciplina de algoritmos numéricos. Então, primeiramente, sou o professor Paulo Nunes. E essa será a nossa disciplina de algoritmos numéricos. Antes de entrarmos na disciplina em si, nos conteúdos, vamos primeiro entender o que é isso que a gente vai estudar. O que é essa disciplina de algoritmos numéricos? Essa disciplina não teve sempre este nome. O nome para essa disciplina, para essa área de conhecimento, mudou ao longo dos tempos. Ela começou primeiro como cálculo numérico. Começou como cálculo numérico. Depois, com o tempo, ela mudou para algoritmos numéricos. E hoje em dia, ela tem um novo nome, né, um nome que é mais aceito, que é computação científica. Então, ela começou como cálculo numérico, foi para algoritmos numéricos e depois, e agora, tem sido mais comumente chamada de computação científica. Mas o que é essa área? O que ele tem para nos ensinar? Então, para isso, nós vamos entender, assim, partir dos nomes pelos quais ela foi chamada. Primeiro, cálculo numérico. Então, o nome numérico permanece. Só mudou o cálculo aqui, que mudou de cálculo para algoritmos. Então, o que tem de cálculo nessa nossa disciplina? Então, ela é mais uma do tipo do cálculo A, cálculo B, cálculo C que nós tínhamos? Talvez essa era a visão antiga dessa disciplina, que ela era um novo tipo de cálculo. Era uma variação do cálculo normal, do cálculo que nós temos, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo A, cálculo B. Então, o que seria a visão dessa disciplina como cálculo numérico? Nós teríamos os vários cálculos, aí teríamos aqui limites, derivadas, integrais, aí séries, aí outros tipos de integral, integral dupla, tripla, integral de linha e assim por diante. Então, cálculo numérico seria uma sequência disso daqui, seria a continuação desse tipo de conteúdo, porque ela estaria dentro de cálculo. Então, em cálculo numérico, nós iríamos fazer mais ou menos o mesmo tipo de conta que era feito nos outros cálculos. Então, iríamos calcular integrais, calcular derivadas, calcular séries, fazer esse tipo de conta. Só que não é uma repetição. Nós iríamos fazer a mesma conta, só que de uma forma diferente. E de que forma seria essa? Essa forma diferente está no nome. Seria fazer essas contas de uma forma numérica. Nós iríamos fazer esse cálculo, só que numérico. Então, vamos buscar um exemplo do cálculo para a gente tentar entender qual seria a diferença do cálculo numérico para o cálculo
para o cálculo normal que nós somos acostumados a fazer. Então, vamos imaginar que eu tenho que calcular uma integral de x dx. Tá? Então, vou escrever essa integral duas vezes aqui para a gente tentar ver como que a gente consegue fazer essa integral de duas formas diferentes. Então, nós temos essa integral que a gente quer calcular. Como que nós fazíamos normalmente? Primeiro, a gente consegue calcular essa integral? Sim, quem estudou cálculo já sabe calcular essa integral, certo? Qual que seria o cálculo, a resposta dessa integral? Ela seria x ao quadrado sobre 2 mais c, mais uma constante, certo? Esta é a resposta dessa integral. Aí que começa a ter a diferença do cálculo que a gente estava acostumado para o cálculo numérico. Essa conta, ela é resolvida de que forma? Primeiramente, ela não é resolvida de forma numérica, porque o nosso resultado não foi um número, foi uma expressão. Então, a gente não calculou essa integral de forma numérica. Nós calculamos essa integral de forma algébrica. Não foi de forma numérica. Então, nós utilizamos álgebra para calcular isso. Então, é um cálculo algébrico. Se nós quisermos, nós conseguimos calcular essa integral de forma numérica? Sim, só que nós precisamos de um pouco mais de informação. Por quê? Exatamente desse jeito que está, a gente não sabe calcular o valor, o número que seria a resposta dessa integral. Mas se nós tivermos um limite inferior e um limite superior nessa integral, nós conseguimos. Então, se eu botar aqui de 1 até 2, isso significa que eu consigo calcular isso de forma numérica. Eu consigo ter uma resposta numérica para ela. Então, eu vou conseguir fazer que esse cara é x ao quadrado sobre 2, aplicado nos limites de 1 a 2. Então, isso vai dar 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, que vai dar 3 meios. Então, eu consegui calcular essa minha integral e a minha resposta foi numérica. Essa minha resposta foi numérica. Então, é uma forma que eu consigo fazer esse cálculo e obter uma resposta numérica. Então, é isso que a gente vai fazer na disciplina? Não. Isso daqui é para mostrar os dois caminhos que se pode ter para calcular, fazer as contas que nós fazíamos normalmente em cálculo. Então, nós podemos fazer uma abordagem algébrica e uma abordagem numérica. Aqui, a abordagem é meio que a mesma, só que aqui eu tenho uma resposta, um resultado algébrico, e aqui eu tenho um resultado numérico. A disciplina de cálculo numérico, ela é uma disciplina que abarca técnicas que têm o foco de resolver equações, expressões matemáticas, de tal forma a obter o resultado numérico, obter um resultado como um número e não como uma expressão, mas utilizando técnicas que utilizam as contas totalmente de forma numérica. Como a gente sabe que a gente quer o resultado numérico, a gente pode abrir mão de certos detalhes para a gente chegar ao cálculo, ao resultado numérico, sem se preocupar com os valores algébricos. Então, a gente acaba desenvolvendo umas técnicas diferentes para fazer esse cálculo, sabendo que o meu resultado vai ser sempre numérico. Então, em cálculo numérico, o resultado é sempre numérico. E as técnicas são levemente diferentes, porque nós sabemos que o resultado vai ser sempre numérico, então a gente faz algumas alterações, algumas suposições, porque a gente sabe que o resultado vai ser sempre numérico. Certo?
Então, essa é a diferença do cálculo algébrico para o cálculo numérico. Aí, por que tem esse outro nome, algoritmos numéricos? Porque essa área de cálculo numérico, ela é extremamente antiga. Ela é de antes da existência dos computadores. Então, quando se estudava cálculo, tinha o cálculo algébrico e o cálculo numérico, que eram técnicas numéricas para resolver aquele problema, mesmo antes de existir o computador. Aí, quando o computador surgiu, a gente começou a conseguir, a ser capaz de fazer as mesmas contas, só que bem mais rápido, bem mais eficiente, porque o computador poderia fazer essa conta para a gente. Então, depois de um tempo em que começou a se usar o computador com mais frequência, essa área se desenvolveu mais rápido e começou a se focar mais em como fazer essas contas, de como desenvolver esse resultado, do que qual é a conta que tem que ser feita. Então, meio que se migrou do cálculo numérico para o algoritmos numéricos, que é a ideia de que o algoritmo, a forma de fazer essa conta, é bem mais importante, bem mais interessante nesse momento do que o cálculo numérico. Certo? Então, aí se migrou para os algoritmos numéricos, que aí é uma abordagem mais computacional do que matemática. Exatamente a mesma coisa. A gente está fazendo a mesma coisa, é a mesma área, só que aqui eles tinham uma abordagem bem mais matemática, porque não existia computador, na época em que essa área foi definida, foi estruturada. Aí, quando os computadores começaram a desempenhar um papel importante na ciência, aí essa área meio que focou mais nos algoritmos, então se tornou o algoritmos numéricos. E hoje em dia, ela é vista com um viés mais científico, que é assim, usar a computação, que hoje em dia não é mais novidade em nenhuma área, só que uma computação mais voltada para a ciência, é uma computação científica, por isso que esse novo nome. Esse novo nome ainda não está totalmente disseminado, mas quem é na academia já deve ter ouvido falar dessa denominação, que é a computação científica, que é o cálculo numérico, o algoritmo numérico, mas focado em mostrar resultados da ciência. Isso se tornou uma área com esse nome porque se percebeu que não eram só algoritmos, não era só cálculo. Qualquer área que hoje em dia tem a capacidade de usar, tem o interesse de usar computadores, o computador é útil para essa área, ele em algum momento vai precisar mostrar, visualizar, gerenciar esses resultados. Então, seria uma computação voltada para uma aplicação científica, independente dela ser cálculo ou ser algoritmo. Então, esse nome é agora o nome que está sendo utilizado. Certo? Então, esta área é uma área que é bem antiga, essa área de conhecimento, essa área de estudo. Ela é bem antiga, ela não é recente, e ela meio que motivou a criação de computadores. Não foi essa mudança aqui, não aconteceu, a gente tinha cálculo numérico, de repente surgiu o computador e a gente mudou para algoritmos numéricos. Não, a própria área de cálculo numérico criou a necessidade de que existisse computador para fazer as contas que eles estavam definindo aqui, só que não dava para fazer à mão, ou ia demorar demais, ia ser muito longo. Então, esta área meio que gerou a necessidade da criação dos computadores. E isso foi o que aconteceu. Os primeiros computadores eletrônicos surgiram para tentar solucionar os problemas que já existiam na época e que existiam métodos de cálculo numérico para solucionar, só que essa conta demorava muito para fazer. Tipicamente, eram problemas deste tipo. Eram problemas como esse. Problemas balísticos. O que é um problema balístico? É um problema assim. Eu tenho um projétil que vai ser lançado deste ponto e ele vai percorrer uma trajetória obedecendo toda a física até atingir um alvo aqui do outro lado. E isso daqui é necessário desde o início da humanidade, desde Caim e Abel, quando um tentou acertar uma pedrada no outro. Isso daqui, a humanidade precisa resolver esse problema.
Só que antes eu lançava um projétil, assim, a humanidade lançava um projétil em algo que ele estava vendo. Então, essa conta, esse cálculo, a gente conseguia meio que fazer mentalmente, sem necessariamente fazer conta, mas pela intuição, pela prática, a gente conseguia fazer isso. Só que na época em que isso foi desenvolvido, lá por volta da Primeira Guerra Mundial, se começou a ter interesse em lançar projéteis em alvos que a gente não estava enxergando. Então, para fins bélicos, a indústria bélica precisava resolver esse problema. Precisava dar um tiro de canhão de um local e esse tiro acertar o alvo que estava bem distante, estava inclusive fora do campo de visão, fora do alcance da visão de quem estava atirando. Então não dava para ele atirar de qualquer jeito, para ele usar a intuição como era utilizado quando se lançava uma pedra. Então a gente tinha que fazer contas para ter certeza que o projétil que eu lançava aqui iria percorrer todo esse caminho, né, obedecendo todas as leis da física e atingir o alvo aqui do outro lado. E a humanidade já sabia como fazer essa conta. O problema é que essa conta demorava muito. Era uma conta muito longa para você conseguir fazer esse cálculo com o mínimo de precisão necessário para você se sentir confiante de que lançando esse projétil seguindo aqueles parâmetros que a conta deu como resultado, eu iria acertar o alvo. Então, sentiu a necessidade de criar uma máquina que fizesse essa conta para a gente. O nome dessa máquina é computador. É uma máquina que computa, é uma máquina que calcula. Então, essa foi a motivação para a criação dos primeiros computadores eletrônicos. Fazer cálculos balísticos para a época da Primeira Guerra Mundial, para se lançar projéteis no seu inimigo. E quanto mais rápido você conseguisse fazer essa conta, mais disparos você conseguia fazer em alvos diferentes. Você conseguia fazer um disparo num alvo aqui, e depois um outro disparo num outro alvo, sei lá, alguns minutos depois, se você conseguisse terminar essa conta em alguns minutos. E principalmente, você conseguia fazer o disparo antes do alvo se mover. Porque se você sabia que o alvo estava em tal lugar, você poderia atirar nele. Mas se ele se movesse daí a 2 horas, se o seu cálculo não tivesse pronto em 2 horas, você ia atirar e ele não estava mais lá. Então você precisava dessa conta ser resolvida rápido. Então, o computador seria bem útil para desempenhar esse cálculo. Então foram esse tipo de aplicação que motivou essa criação dos computadores. Que lá na frente, a existência dos computadores, a popularização dos computadores, já mudou a própria área. Então, a área de algoritmos numéricos, que é cálculo numérico, por mais que seja antiga, sim, a sua origem seja antiga, a sua aplicação ainda é bem atual, bem moderna. Não só por esse tipo de problema, mas como por outros problemas também. Certo? Hoje em dia, o problema não é mais lançar um projétil de uma área, de um canhão para um outro local, mas são outros tipos de problema. Por exemplo, eu quero desenvolver uma ponte. Imagina que eu tenho um desfiladeiro aqui e eu quero construir uma ponte que ligue esses dois lados aqui. Eu quero construir uma ponte assim. Vale bastante a pena eu fazer todas as contas sobre como vai ser essa ponte, qual é o tamanho, que material vai ser utilizado, qual o formato, como é a estrutura, se ela vai aguentar, se ela não vai aguentar, bem antes de eu começar a construir a ponte. Porque eu construir a ponte, eu gasto material, gasto tempo, gasto profissionais que eu tenho que pagar por eles.
Então, eu fazer tudo isso, todas as contas necessárias para eu ter certeza que a ponte vai funcionar antes, é bem mais econômico. E toda a área de engenharia é baseada assim. O cara não chega lá e começa a fazer conta enquanto as coisas estão sendo construídas. Ele faz todas as contas antes, que é o que é chamado o projeto. O projeto é fazer todas as contas necessárias para desempenhar aquela construção, para terminar aquela construção. Só que ele faz isso antes. Para quê? Para se tiver algum erro, algum problema, ele identifica esse erro no projeto, antes dele começar a construir. Se você detectar um erro depois que você começou a construir, você já gastou muito dinheiro. E dependendo, você tem que jogar fora parte do que você fez. E é dinheiro jogado fora. E ninguém quer jogar dinheiro fora. Então, o objetivo é que se utilize o projeto para fazer todas as contas antes e na hora que começa a construir, você já sabe o que é para fazer e simplesmente faz, sem cometer nenhum erro. Essa é a ideia. Lógico que erros sempre acontecem, mas essa é a ideia. E para fazer isso daqui, para fazer esse tipo de conta, se utiliza cálculo numérico ou algoritmos numéricos, que é qual é a conta que vai ser utilizada para medir qual é o peso dessa estrutura, qual o material que precisa ser utilizado para aguentar todo esse peso. Porque todos esses cálculos são feitos usando integrais, derivadas, são os cálculos vistos lá em cálculo 1, cálculo 2. Só que a gente não vai fazer essas contas na mão. Por quê? Vai demorar tempo, muito tempo. A gente vai fazer essas contas no computador. Então, a gente vai ter que utilizar técnicas numéricas para que o computador faça essas contas para a gente. Então, aí que está a aplicação moderna do algoritmos numéricos. É a gente utilizar o computador para fazer as contas para a gente. Porque se a gente fosse fazer a conta manualmente, isso ia demorar bem mais. Do mesmo jeito que acontecia lá no problema original do cálculo numérico, o lançamento do projétil. Então, se fosse fazer essa conta na mão, ia demorar muito. Mas usando o computador, fica bem mais fácil. Então, a gente utiliza um computador para fazer essa conta. Então, nós vamos utilizar as técnicas de algoritmos numéricos. Aí, tudo bem. A gente já entendeu que eu vou precisar fazer essa conta usando o computador, porque ele é mais rápido. Mas por que a gente vai utilizar as técnicas de algoritmos numéricos e não a técnica de cálculo algébrico? Porque o computador sabe manipular com número. É isso. O computador sabe fazer conta com número. Muito bem, muito rápido, com pouquíssimo erro. Então, é bem mais útil. O computador é bem melhor nisso. Então, essa técnica é a técnica mais utilizada. É utilizar cálculo numérico, o algoritmo numérico, para fazer essas contas para a gente. Então, quando eu for fazer esse projeto, eu vou usar técnicas de algoritmos numéricos para desenvolver, para fazer todos os cálculos da minha estrutura, por exemplo, para saber se a estrutura vai aguentar o próprio peso. Se tiver um vento, se a estrutura vai aguentar o vento sem ruir. Esse tipo de coisa, certo? Isso é muito utilizado. Em todo projeto de grande porte é utilizado isso. Projetos pequenos, pode ser que não se utilizem esses tipos de cálculos, mas em projetos grandes, não vale a pena você correr o risco de fazer uma conta errada e desperdiçar meses de trabalho, material e tempo num projeto que depois, lá na frente, você percebe que está errado e alguma coisa vai ter que ser refeita. Certo? Dando mais um exemplo que eu vi num congresso foi um pesquisador mostrando como ele utilizou técnicas de algoritmos numéricos para acelerar um cálculo que é feito pela Petrobras. Parte do trabalho da Petrobras, sim, primeiro, a Petrobras, o objetivo dela é extrair petróleo e vender subprodutos do petróleo, gasolina, diesel, lubrificantes, esses tipos de coisa, certo? Então, para fazer isso, ela precisa descobrir onde tem petróleo.
Então, parte do trabalho da Petrobras é descobrir onde tem esse petróleo. Para isso, o que ela faz? Ela pega um barco, um navio, vou desenhar aqui super tecnologicamente o navio da Petrobras, certo? Isso daí é o navio de prospecção de petróleo da Petrobras. Tá? Idêntico como é o real. Tá? Aí, esse barco, ele tem uma estrutura que ele arrasta debaixo d'água, que é chamada de espinha de peixe. Ela é mais ou menos assim. Uma espinha de peixe. E ela tem aqui algo, nessa pontinha, ela tem algo similar a um alto-falante. Ele emite um som numa determinada frequência. E na ponta desses outros aqui, ele tem algo similar a microfones. Então, à medida que o barco vai passando, o que ele vai fazer? Esse alto-falante aqui, ele vai emitir um som que vai se propagar em todas as direções, certo? Ela vai se propagar em todas as direções e vai se chocar com o fundo do oceano. Essa onda sonora, quando se chocar com o fundo do oceano, ela vai fazer o quê? Ela vai, parte vai ser refletida e parte vai mudar de meio. Parte vai passar para o outro meio. É o princípio que vocês devem se lembrar lá do ensino médio, que é reflexão e refração. Então, parte do som reflete e é absorvido pelos microfones ali da espinha de peixe, e parte é refratada. Essa parte que é refratada segue no fundo do mar, até ele mudar de meio, novamente. Por que novamente? Porque aqui era água, e aqui era areia, por exemplo. Aí, tem uma outra parte aqui, que é algum outro tipo de rocha. Aí aqui é um outro tipo de rocha. Aí aqui tem uma outra estrutura. E aqui tem um outro tipo de rocha. Então, cada material diferente desse no fundo do oceano é uma mudança de meio. Então, toda vez que essa onda sonora passa e muda de meio, parte reflete, parte refrata. Então, parte reflete. Aqui, vou dobrar o papelzinho. Aqui, ó. Cada vez que o som encontra um novo meio, ele vai mudar de meio, parte é refletida e retorna, e parte é refratada e segue. Então, ó, parte é refletida e parte é refratada. Então, parte reflete e parte refrata. E assim por diante. Vai seguir até onde o som tiver potência para seguir e não tiver fraco demais, né, para retornar para a nossa espinha de peixe. Então, todo esse som que retorna é captado por essa espinha de peixe. Só que ele vai retornar com atraso, dependendo da profundidade, de qual é o meio que ele passou, de quanto conseguiu refletir, quanto conseguiu refratar. Todas essas contas, né, vão influenciar em como o som vai ser captado por cada um desses microfonezinhos aqui. Então, o que esse navio vai fazer? Esse navio vai pegar uma porção do mapa, vamos supor que ele vai mapear o fundo do oceano. Isso daqui é uma visão aérea, imagina, do nosso mapa. Ele vai mapear toda essa área aqui. O que ele vai fazer? Ele vai percorrer
o nosso mapa. Aqui, ó, fazendo uma malha. Ele vem para cá, depois ele vem para cá, vem, e vai fazendo zigue-zague aqui, assim. Mapeando todo o fundo do oceano. Vai coletar todos esses dados. Esses dados são dados sonoros. Sim, sonoros numa frequência específica, né? Na frequência que ele emite o som lá. E vai mapear, vai coletar todos esses dados, que são gigas e mais gigas de dados, e vão ter que colocar num computador para processar, para fazer uma conta, para descobrir como é a estrutura do fundo do oceano que conseguiria gerar aquele som que ele obteve. Então ele sabe o som que ele obteve, ele sabe quais são os microfones que ele tem, como que eles estão organizados, ele só não sabe como é o fundo do oceano. Aí ele vai fazer todas as contas para descobrir como tem que ser o fundo do oceano para, ao refletir o som refletido ser exatamente esse que eu captei. Então essa é a conta que eles precisam fazer. Então, o que esse pesquisador fez? Ele reprojetou todo um computador, reprojetou o computador e o algoritmo que fazia isso daqui, essa conta, para que eles desempenhassem o trabalho, que é esse cálculo, bem mais rápido. E ele conseguiu fazer uma aceleração, ele conseguiu tornar esse processo 20 vezes mais rápido. Então, uma conta que durava de 6 a 8 meses, que era o tempo gasto para o computador que eles tinham lá na época, um supercomputador super caro, fazer essa conta, eram de 6 a 8 meses, eles esperavam isso, colocavam os dados e esperavam esse tempo todo para obter o resultado, para obter um mapa tridimensional do fundo do oceano, e trocou isso por um novo algoritmo e um novo computador que fazia esse trabalho em cerca de 3 a 4 semanas. Então ele acelerou muito essa conta. Ele fez essa conta ficar bem mais rápida e, sendo mais rápida, a Petrobras conseguia fazer mais vezes essa prospecção, conseguia descobrir mais poços de petróleo, varrer áreas mais amplas e assim por diante. Tudo isso vantajoso. Simplesmente repensando o hardware e o software que estava fazendo essa conta. E vocês devem imaginar, mas eles devem ter pegado uma máquina super poderosa, super cara para fazer isso. Não. Eles não pegaram a máquina mais cara que existia. Eles pegaram a máquina mais adequada ao tipo de conta que eles iam fazer. No final, eles pegaram uma máquina, um servidor, mas um servidor pequeno, comparado com o que eles tinham lá, um supercomputador. Um servidor pequeno com, se eu não me engano, 64 placas de vídeo. Da mais rápida, né? Da mais poderosa que eles tinham na época. E esse computador, que custava uma fração do supercomputador que eles tinham, foi o computador que conseguiu fazer essa conta mais rápida. Por quê? Era o computador ideal para aquilo. Porque esse tipo de conta, ele tem uma característica. São contas em que o algoritmo é razoavelmente simples, só que ele faz aquela conta várias e várias e várias vezes sobre um volume de dados absurdo. E a conta é a mesma, só o dado que muda. Então, isso é o que se chama de algoritmo altamente paralelizável. E a grande vantagem desses algoritmos altamente paralelizáveis é que nós podemos fazer um processamento em massa. Ao invés de nós utilizarmos um processador para fazer todas as contas, fazer uma instrução após a outra, nós podemos pegar um computador que tenha vários processadores e passar uma parte dessa conta para cada processador. E com isso, eu tenho várias contas sendo feitas ao mesmo tempo, o que acelera o meu resultado.
Então, se eu pegar uma máquina que tem muitos processadores, eu consigo dividir minha conta em muitos pedaços e cada processador vai fazer um pedaço. E o que eles fizeram para acelerar esse problema foi justamente isso. Eles pegaram esse problema e colocaram numa máquina com muitos processadores. Especificamente, eles pegaram um servidor e acoplaram nesse servidor dezenas de placas de vídeo. E cada placa de vídeo tem milhares de núcleos, milhares de processadores pequenininhos bem específicos. Então eles tinham dezenas de placas de vídeo, que cada uma tinha milhares de processadores, então eles tinham vários milhares de processadores dentro daquela máquina. E essa conta era o tipo de conta que a placa de vídeo consegue fazer super rápido. Então, eles, utilizando um algoritmo planejado e específico para resolver o problema, rodando numa máquina projetada e desenhada para ter um melhor desempenho nesse tipo de problema, fez com que esse problema fosse resolvido 20 vezes mais rápido. Então, ao invés de demorar de 6 a 8 meses para obter o resultado de uma conta, eles obtinham a mesma conta em coisa de 3 semanas, 2 a 3 semanas. Isso, assim, possibilitava que a empresa fizesse uma varredura sobre uma área bem maior do que a que ele fazia antes e fazer mais varreduras. Então isso aumenta a capacidade da empresa e isso economiza um dinheiro absurdo da empresa. Com isso, a empresa vai investir mais nesse tipo de tecnologia, porque ela percebeu que teve um retorno, teve uma economia com esse tipo de investimento. Então é isso que muitas empresas estão percebendo, que vale a pena investir nessa área de conhecimento, porque o retorno obtido com isso é muito grande, é muito vantajoso fazer esse tipo de investimento para uma empresa que tenha, que dependa, cujo trabalho dela depende da solução desse tipo de problema, certo? Aí vamos pensar então, a grosso modo, de forma ampla, como que esse problema é solucionado? Então, primeiro, nós temos que entender qual é o problema real. Esse problema real é o problema que a gente tem que entender. Então, para isso, a gente tem que, assim, seja a empresa ou seja quem está tentando desenvolver o sistema que vai resolver esse problema, ele vai ter que entender todos os aspectos do problema real. Com base nesse problema real, ele vai passar por um processo que é chamado de modelagem. O que é essa modelagem? É o entender quais são as características físicas por trás deste problema. Porque as regras físicas nunca são violadas. E as regras físicas são descritas por equações. Então, elas têm o problema físico tem um problema matemático por trás. Então, quando a gente vai fazer a modelagem, a gente vai descrever o problema matemático que representa o problema real, que seria o nosso problema físico. Então, nós vamos extrair quais são as equações que descrevem o problema que a gente quer resolver. Então, ao final disso, nós vamos ter o modelo. Então, temos o problema real, modelamos o problema real e temos o modelo do nosso problema. Tendo o modelo do nosso problema, nós sabemos, o nosso problema, para eu resolvê-lo, eu preciso resolver essa equação, preciso ter tal resposta. Então, eu sei que tipo de problema matemático eu estou enfrentando. Com isso, eu vou escolher um método que resolva um problema desse tipo. Então, se o meu problema é resolver um sistema linear, então eu vou escolher um método de solução de sistema linear. Se esse é um problema de integral, então eu vou escolher um método que resolva uma integral. E assim por diante, eu vou escolher um método que seja adequado ao modelo que eu acabei de definir. Tendo o método, a partir do momento que eu escolhi o método, eu tenho uma solução teórica. Por que uma solução teórica? Porque eu sei quais são as equações que definem o meu problema e eu escolhi que método eu vou usar para resolver o problema. Mas eu ainda não resolvi.
Então, essa solução ainda é teórica. Tá? Eu sei como resolver o problema. É só eu resolver agora. É que nem aquela piadinha típica do aluno de graduação que fala que está com o TCC pronto. Ah, o TCC está pronto, está na minha cabeça, só falta escrever. Essa é a situação. Eu tenho método, mas eu não resolvi. Então, sim, eu tenho uma solução teórica. Então, eu tenho um TCC teórico. Teoricamente, eu tenho um TCC, mas eu ainda não escrevi. Então, na verdade, eu não tenho. Então, após eu tendo essa solução teórica, eu sei como resolver esse problema, né, o modelo que eu tenho aqui, então eu vou precisar implementar. Eu vou escrever o código que vai resolver esse problema. Por quê? Eu não vou fazer essa conta na mão. Hoje em dia não faz sentido. Qualquer conta razoavelmente grande, que de fato seja um problema real, a conta não dá para ser feita na mão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um código para que o computador resolva o problema. O computador faça essa conta na mão. Mas, para isso, eu preciso entender o problema, eu preciso ter obtido o modelo, eu preciso ter escolhido o método, para então eu implementar o método adequado. Então, eu tenho que entender esse método, eu tenho que saber como que ele funciona, para eu poder implementar esse método e, aí sim, o computador fazer essa conta para mim. Ao final disso, sim, eu implementei, mas eu ainda não executei o meu programa. Então, ao final disso, eu tenho uma solução computacional. Então, eu tenho um programa, eu tenho um executável que, hipoteticamente, resolve o meu problema. Então, eu tenho um programa que calcula alguma coisa. Por exemplo, a NASA, que tem um programa que calcula as órbitas dos planetas e as trajetórias de sondas para que eles cheguem em cada um dos astros que a NASA pode precisar lançar. Então, eles têm esse programa lá. Então, eles têm essa solução computacional. Só que se algum dia eles decidirem, eu vou enviar uma sonda para Júpiter. Será que eles já fizeram essa conta? Provavelmente não. Então, o que eles vão fazer? Por mais que eles tenham uma solução computacional, eles vão precisar fazer essa conta para Júpiter. Sim, mandar o computador fazer essa conta da trajetória para Júpiter. Então, eles vão ter que coletar todos os dados necessários, tipo, qual é a posição da Terra nesse momento, a posição de Júpiter nesse momento, que dia nós prevemos lançar, tudo para eles fazer a conta. Então, vamos coletar todos esses dados. Aí, os dados coletados e passados para a solução computacional, aí a gente consegue executar e aí sim gerar o resultado. Só ao final disso que nós vamos ter o resultado da nossa execução. Certo? Então, esse é o processo. Só que nós temos um grande problema nisso tudo. Todas essas etapas inserem erro para a gente. Todas essas etapas. Aqui, se vocês repararem, quando eu falei em modelagem, escolha do método, implementação, coleta de dados e execução, todos eles têm um mais erro aqui, porque cada uma dessas etapas insere um erro no meu processo. E ao final, esse resultado que eu tenho, ele é o resultado real junto com todos esses erros acumulados. Então a resposta que eu tenho aqui não é a resposta exata. Nunca será a resposta exata. E a resposta aqui vai ser uma resposta com erro. Então quer dizer que não adiantou de nada, o que eu fiz está tudo errado, tem que jogar fora? Não. Eu sei que vai ter erro, sempre vai ter erro. Então o que eu faço não é nunca fazer essa conta, é eu ter consciência desse erro e saber o tamanho dele. Eu sabendo o tamanho desse erro, eu consigo entender se esse erro é grande o suficiente para atrapalhar o meu resultado. Se o erro engole o meu resultado ou não. Se o erro for pequenininho, tudo bem, é um ruído. Eu vou seguir com o meu resultado, vou conferir, vou analisar o erro, e se o erro não for muito grande, eu uso o meu resultado, tendo consciência do erro. Se o erro for muito grande, se o erro engolir o meu resultado, aí eu vou trabalhar em alguma dessas etapas para tentar diminuir o meu erro, para que ele não engula o meu resultado e para que
De tal forma, eu consigo utilizar esse resultado. Certo? Então vamos entender cada uma dessas etapas e a característica de cada um desses erros. Porque esses erros, eles não dá para a gente evitar todos eles, mas cada um tem a sua característica diferente. Certo? Vamos imaginar num outro exemplo. Primeiro, imagina que eu tenho um problema que é esse daqui, ó. Um problema de queda livre. Eu quero descobrir, tem alguém no alto de um edifício que vai soltar um objeto. Vai soltar ele do repouso e ele vai ser acelerado pela gravidade. E eu sei a altura que esse prédio tem. Eu sei a altura que ele tem. E eu quero saber quanto tempo ele vai gastar até chegar no solo. Eu posso fazer isso daí são contas que a gente faz lá no ensino médio, conta de vestibular. Então, nós temos aqui, ó, a conta que a gente pode fazer, ó, para descobrir quando que o objeto vai chegar no solo. Quando que ele vai chegar no solo? Quando esse S de T for o tamanho H. Então, quando ele chegar no solo, ST for igual a H, eu faço essa conta e eu consigo obter o T, que é o tempo, que é a única variável. Porque eu sei, se o S0 eu defino aqui como sendo 0 e aqui como sendo menos H, ou aqui como o S0 como H e o ST como 0, tanto faz. As minhas variáveis serão V0, que é 0, T, que é a minha variável de verdade, e G é uma constante. Então, eu consigo obter essa conta de forma simples. Se eu escolher usar este modelo como o modelo que representa o meu problema. Só que só existe esta forma de representar o meu problema? Não, porque esta forma de representar o meu problema é uma escolha. Eu escolhi usar esse modelo. Eu escolhi na fase da modelagem. Na fase da modelagem, eu escolhi usar esse modelo. Eu poderia ter escolhido outro modelo? Poderia. Poderia, por exemplo, ter escolhido um modelo de queda livre com resistência do ar. O que isso ia gerar de consequência para mim? Este modelo é mais preciso do que o de cima. Então, aquele erro que eu insiro ao modelar, ao escolher um método, esse modelo, que é mais detalhado, que leva em consideração resistência do ar, eu diminuo esse erro. Mas, ao mesmo tempo que eu diminuo o erro, eu aumento a complexidade do meu problema. Então, o meu resultado vai ser mais exato, mas ele vai demorar mais tempo para ser obtido. Então, é sempre uma troca. Não é de graça essa escolha. Não é uma escolha feita à toa. É uma escolha pensada, pelo menos tem que ser. Eu tenho que escolher um método baseado nos meus parâmetros, no que eu quero no meu problema. Então, se eu consigo fazer essa conta a tempo, ótimo, tudo bem, não tem problema. Imagina, tá? Então, eu tenho que pensar se essas variáveis que eu vou ter a mais, essa complexidade que eu vou ter a mais, apesar dela aumentar a minha precisão, ela diminui a minha eficiência, diminui a minha velocidade. Eu vou demorar mais para obter esse resultado. É igual naquele outro exemplo anterior. Imagina que eu estou fazendo uma conta para o cálculo balístico. E eu tenho dois modelos que eu posso adotar. Um é menos preciso e mais rápido para obter o resultado. O outro é bem mais preciso, só que ele demora bem mais para obter o resultado. Se eu for atirar num alvo parado, por exemplo, num prédio, o meu alvo é um prédio, o prédio nunca vai sair do lugar. Então eu posso demorar o tempo que eu precisar para fazer a conta, para eu acertar o tiro. Mas se for um alvo em movimento, se for um blindado, normalmente ele vai estar se movimentando. Então, eu não posso contar que ele vai ficar parado o tempo suficiente para eu terminar a minha conta. Então, às vezes, eu não tenho tempo para fazer essa conta. Eu tenho que fazer essa conta em questão de minutos.
para o objeto, para o meu alvo, não se mover o suficiente para não adiantar a conta que eu fiz. Então, essa escolha tem que ser pensada para quem vai resolver o problema. Se eu estou pensando num canhão que vai atirar num prédio, eu posso utilizar um modelo que demora mais, porque o prédio não vai sair do lugar. Mas se é um canhão que vai atirar num porta-aviões, um porta-aviões está se mexendo, está sempre se mexendo. Então, eu tenho que pensar num método que seja o mais preciso possível, mas que não demore muito para eu obter o resultado. Porque se ele demorar 1 hora para me dar o meu resultado, 1 hora depois, o porta-aviões não está mais lá, já está em outro lugar. Se eu acertar exatamente aquele ponto onde ele estava, 1 hora depois eu errei, porque o porta-aviões se mexeu. Então, eu tenho que levar esses aspectos em consideração. No mesmo caso, é aqui, na queda livre. Eu vou escolher sem resistência do ar ou com resistência do ar, dependendo desses parâmetros, dos parâmetros do meu problema. Se eu posso me dar ao luxo ou de esperar essa conta terminar, ou de assumir o erro a mais que essa conta vai me obrigar a aceitar. Então, são essas duas escolhas que eu vou ter que levar em consideração. Então, após escolhido o modelo, eu embuti esse erro. Escolhido o modelo, fiz a modelagem, então eu embuti esse erro. Pronto, aí eu vou escolher o método. Os métodos vão ser o que a gente vai aprender na disciplina. São os diversos métodos para resolver os diversos tipos de problema, os diversos modelos. Então, um problema de resolução de sistema linear, um problema de cálculo de integral, um problema de interpolação, um problema de ajuste de curva, vários problemas. E nós vamos ver vários métodos para cada tipo de problema. E cada método, dependendo da sua característica, da forma que ele é concebido, da forma que ele é planejado para abordar o problema, ele vai inserir um erro. Não é um erro do tipo, eu fiz a conta errada. Não, é porque ele é um método que trabalha de forma aproximada. Por mais que você faça todas as contas exatamente, o resultado não vai ser exato. Ele vai ter um erro, uma aproximação. Então, esse daqui vai acontecer por conta do método que eu escolhi. Aí, beleza. Aí, o meu método foi escolhido, eu tenho a solução teórica. Aí eu vou implementar. Quando eu implemento, eu também insiro o erro. E não é porque o programador programou errado. É inevitável. Isso é por conta da representação dos dados. É como o computador representa os dados, ele gera esse erro. Inclusive, esse vai ser o primeiro tópico que a gente vai ver depois dessa introdução sobre a disciplina aqui. Nós vamos ver como que o computador pode, ao fazer contas, inserir esse erro aqui. Por quê? Por que ele vai... É por conta da forma que ele representa o número. Vai ser inevitável. Sempre vai ter esse tipo de problema. Aí, com isso, nós temos a solução computacional. Aí, nós vamos coletar os dados. Quando nós coletamos os dados, nós cometemos erros. Esses erros podem ser coisas absurdamente pequenas. Pensa que eu estou falando aqui do meu problema de queda livre. Eu medi as medidas que eu vou dar, vai ser a velocidade inicial, a altura e a gravidade. A altura, eu tenho uma precisão. Eu vou medir, assim, a altura são 50 metros, mas pode ser 50 metros e 15 centímetros. Esse 15 centímetros que eu não botei na conta é um erro que vai afetar alguma coisa no meu resultado. Pode ser um erro bem pequeno, mas é um erro. A gravidade, eu posso botar 9, eu posso botar 9,1, posso botar 9,8, posso botar 10. São valores aproximados para a gravidade e que todos eles vão ter erro, a não ser que eu tivesse uma medida absolutamente precisa do local onde eu estou lançando o objeto e eu sei qual é a gravidade ali. Se não fosse nesse caso, que é absolutamente irreal, eu teria
um erro ali. Então, toda coleta de dados tem um erro que seja por conta de aproximações, de estimativas ou de falhas de precisão nos meus instrumentos de medida. Eu vou ter esse erro na coleta de dados. E na hora de executar, as contas, por conta de todos esses erros que vão se acumulando, ele gera erros no momento de execução. Aí o meu resultado vai ter erros. Então, no final, eu vou ter resultados com erro. E nós temos que aceitar isso. Porque isso vai acontecer. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente. O erro não pode ser maior do que o meu problema. Ele não pode engolir o meu problema. Para isso, nós temos que entender que um erro nem sempre... Sim, erro, ele depende do meu problema. Por exemplo, imagina que eu cometi um erro de 700 metros. Esse foi o meu erro. Eu fiz uma conta e o meu erro foi de 700 metros. Esse erro é um erro muito grande, muito pequeno. Qual é o tamanho desse erro? Vamos pensar. Se eu estou projetando a minha ponte e eu projeto o tamanho da ponte que vai cobrir esse vão, que é o vão do penhasco que ela tem que vencer para ser útil, né? Então, imagina que essa ponte aqui, ela tem 2 quilômetros. E eu cometi um erro de 700 metros. Ao invés de projetar a ponte com 2 quilômetros, eu projetei a ponte com 1 quilômetro e 300 metros. É um erro que inutiliza a minha ponte. A minha ponte não serve mais. Então, é um erro grande demais para o meu problema. Mas e se, por acaso, o meu problema agora é outro? Eu cometi um erro de 700 metros no problema de tiro balístico. Eu estava dando um tiro a 80 quilômetros de distância. Um tiro absurdamente longo. E eu errei por 700 metros. Olha, por 700 metros, dependendo, eu acertei. Imagina que eu quero destruir um aeroporto. Eu quero destruir a pista do aeroporto. E eu errei por 700 metros. Tá. Se eu errei por 700 metros, talvez eu errei uma cabeceira da pista, mas eu acertei a outra cabeceira. Eu errei a pista, mas eu acertei a torre de comando. Porque tudo está mais ou menos dentro de uma área de 700 metros. Então, eu errei, mas não tanto. É questionável, é mais ou menos ali. Aí agora imagina que eu estou fazendo uma outra coisa. Eu tenho... O meu problema é que eu quero lançar uma sonda que vai da Terra para a Lua. Então, fiz todas as contas para lançar uma sonda da Terra até um determinado local da Lua. E eu errei os meus cálculos por 700 metros. Por 700 metros eu vou errar a Lua? É bem difícil, né? Se eu mirar no meio da Lua, 700 metros para cá ou para lá ainda é Lua. Então, é um erro, mas é um erro que não compromete o meu resultado. Então, isso tudo depende do meu problema. 700 metros pode ser um absurdo no caso da ponte, pode ser ok no caso do tiro balístico, ou pode ser desprezível no caso de lançar a sonda na Lua. Então, eu
tenho que entender o tamanho do meu erro e, entendendo o meu problema, eu vou saber se esse meu erro é proibitivo, ele me impede de obter o resultado, ou não. Se ele for grande demais, aí eu tenho que arrumar alguma coisa para que eu consiga diminuir esse erro. Se ele não for grande demais, eu posso usar esse resultado, sem problema. Isso tudo depende do problema que eu quero resolver. Então eu tenho que entender a natureza do problema para eu saber como calcular e saber como entender o erro, a natureza do erro. Se o erro vai ser grande demais ou não. Certo? Por enquanto, é isso. Na nossa próxima aula, eu começo com o conteúdo da disciplina que é falando sobre estimativa e medição de erros. Até mais!